Olá, sou o professor João Amato. O assunto de hoje é custos de produção. Iniciaremos pelo entendimento de alguns conceitos básicos, como o conceito de produção, na perspectiva da microeconomia, o conceito função-produção, fatores fixos e fatores variáveis de produção, para entender o conceito de produtividade, produtividade média dos fatores e produtividade marginal dos fatores de produção. Tudo isso que vai fundamentar a análise de custos de produção, entendendo os vários tipos de custos de produção, custos fixos e custos variáveis, custos totais, custos unitários, custos marginais. A partir dessa análise, chegaremos ao entendimento do ponto de equilíbrio econômico-financeiro de uma empresa, o break-even point. Começando pelo entendimento do conceito de produção. Produção nada mais é do que o processo de transformação de um conjunto de fatores adquiridos no mercado dos insumos pela empresa em produtos, ou seja, em bens e serviços que vão ser comercializados nos seus respectivos mercados. O conceito função de produção. Uma função de produção é uma relação entre a quantidade dos insumos utilizados num dado processo produtivo e a quantidade produzida, a quantidade obtida de um bem ou um serviço. Uma função produção pode ser uma combinação dos fatores força de trabalho, recursos naturais, capital e uma dada tecnologia. Assim, eu posso ter uma função produção mais intensiva no fator força de trabalho, caso típico dos setores como da construção civil, setores de serviços, ou uma função produção mais intensiva em capital, seja o capital na forma financeira, portanto, exemplos do setor financeiro, bancos, ou mesmo o fator capital que se expressa em bens de capital, caso típico de setores como o da siderurgia, petroquímica, em que as plantas são altamente intensivas no fator capital, bens de capital. Os fatores de produção que dão a base para a análise de função e produção se subdividem em fatores de produção fixos e fatores de produção variáveis. O que são fatores de produção fixos? São aqueles cujas quantidades não variam na proporção da quantidade produzida. Já os fatores de produção variáveis são aqueles fatores cujas quantidades utilizadas nos processos de produção variam proporcionalmente com a quantidade produzida. Esses conceitos vão ser recuperados para a análise dos custos, para o entendimento do que sejam custos fixos e custos variáveis de produção. Ainda na análise da teoria da produção, o conceito central de produtividade, o que vem a ser produtividade dos fatores de produção. Eu tenho produtividade média de um fator, que é o quociente, a relação entre a quantidade obtida de um produto e a quantidade utilizada desse fator para a produção desse bem. Exemplo, eu tenho a produtividade média da força de trabalho ou da mão de obra, que é a simples relação, o simples quociente entre a quantidade produzida, ou seja, o volume de produção daquele bem, e o número de trabalhadores utilizados para a obtenção desse produto. Na linguagem da empresa, o número de trabalhadores também é traduzido por homens-horas. Vale dizer, se uma empresa trabalha com 10 trabalhadores numa jornada de 8 horas, eu tenho 80 homens-horas como o denominador dessa relação na produtividade média da força de trabalho. Também eu tenho como exemplo a produtividade média do fator capital. Do ponto de vista de um processo de produção industrial, o capital se traduz por bens capital. Então, a produtividade média do fator capital se expressa pela relação entre a quantidade produzida de um bem e o número de máquinas utilizadas na produção desse bem. Número de máquinas também que pode ser expressa por número de horas-máquinas empregadas na produção desse bem. O conceito de produtividade marginal de um fator é a relação entre a variação do produto final em função do acréscimo de uma unidade desse fator de produção. Por exemplo, no caso da força de trabalho, eu tenho a produtividade marginal da mão de obra como a variação do produto final, da quantidade produzida, em função do acréscimo de uma pessoa num dado processo produtivo, numa célula de produção ou numa linha de produção. Já do ponto de vista do capital, da mesma forma, produtividade marginal do capital significa a variação da produção total pelo acréscimo de um equipamento
ou de uma máquina numa ilha de produção ou numa célula de produção. Tudo isso que a gente fez, do ponto de vista da análise da produtividade, se refere a uma análise de curto prazo. Pensando do ponto de vista do longo prazo, surge o conceito de economia de escala. E a economia de escala é o produto do aumento de todos os fatores de produção, o que gera, do ponto de vista de uma sinergia, um volume de produção maior do que o aumento na quantidade dos fatores de produção utilizados. Esse é o ganho de escala ou rendimento crescente de escala. É claro que, em função de alguma ineficiência do processo produtivo, é possível ocorrer rendimentos decrescentes de escala também, e é lógico que toda a gestão da empresa se dá no sentido de evitar que isso ocorra. Então, a perspectiva é que, com o aumento proporcional de todos os fatores de produção, a empresa ganhe rendimentos crescentes de escala. Entendendo um processo de produção a partir do sistema de entradas e saídas. Nas entradas, eu tenho materiais, trabalho, máquinas e energia, como os insumos que vão ser utilizados no processo de produção, e tudo isso vai ser contabilizado do ponto de vista dos custos de produção. Em outros termos, os custos de produção são relativos aos insumos utilizados num dado processo produtivo. O processo de produção trata de transformar, combinar esses fatores para a geração de produtos finais, ou seja, bens e serviços que vão ser comercializados em seus mercados. E esses bens e serviços se apresentam em seus mercados através de seus preços. Em outras palavras, os preços são a expressão econômica dos produtos em seus respectivos mercados. Analisando a estrutura de custos de produção. Inicialmente, eu defino custo fixo, que significa a parcela do custo total de produção, que independe da quantidade produzida, independe do volume de produção. Em outros termos, o custo fixo pode ser representado por uma constante. Portanto, são itens do tipo custos de aluguéis, custos de seguros, custos relativos aos salários da administração, a chamada mão de obra indireta. Eu posso pensar na composição do custo fixo em três grandes dimensões. A natureza física dos custos fixos, que se expressam nos edifícios industriais, nas instalações, nos equipamentos, nas máquinas, nos veículos, eventualmente adquiridos pela empresa. Mas também existe a natureza organizacional dos custos fixos, que se referem ao pessoal, à mão de obra indireta, às utilidades, os impostos, a energia, os materiais indiretos utilizados num dado processo produtivo. E ainda uma terceira dimensão, que se referem, por exemplo, a projetos especiais ou outros itens em que a empresa possa utilizar esporadicamente. A partir do custo fixo total, eu defino o que vem a ser o custo fixo médio. O custo fixo médio, ou custo fixo unitário, nada mais é do que a simples relação entre o custo fixo e a quantidade produzida. Então, eu tenho a equação, custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade. Interessante analisar graficamente o comportamento do custo fixo unitário. À proporção que a quantidade tende a zero, o custo fixo unitário tende ao infinito. E isso pode ser entendido pelo fato de que poucas quantidades produzidas numa instalação cuja capacidade foi dimensionada para se produzir muita quantidade, logicamente essas pequenas quantidades vão carregar toda a estrutura do custo fixo. Em outros termos, o custo fixo unitário tende ao infinito. Uma forma de diluir esse custo fixo, de derrubar esse custo fixo, logicamente que é aumentar o denominador, aumentar a quantidade ou volume de produção. Graficamente, vemos então que a curva do custo fixo unitário sai de uma quantidade infinita e tende a zero. A curva tende assintoticamente a zero. Custo variável de produção. Logicamente, o que não é custo fixo é o custo variável de produção. E o custo variável de produção depende diretamente da quantidade produzida. Vale dizer, o custo variável varia proporcionalmente à quantidade produzida. Em geral, nos processos industriais, intensivos em força de trabalho, os custos variáveis se referem a itens como matéria-prima diretamente utilizada na obtenção do produto final e a mão de obra direta empregada na produção. Então, a fórmula do custo variável é
um casinho proporcional à quantidade produzida. Também a composição do custo variável se dá, como já dissemos, em termos de mão de obra direta, depreciação pelo uso do equipamento, matérias-primas diretamente empregadas na produção, componentes outros, materiais de embalagem, lubrificantes, energia empregada na produção. Os componentes de custos variáveis são consumidos diretamente com o processo produtivo, uma outra forma do entendimento do custo variável de produção. A relação entre custo variável e o volume ou quantidade produzida. Eu posso ter, no caso A, a relação do custo variável numa relação direta com a quantidade produzida, variando linearmente com a quantidade produzida. Portanto, graficamente, a curva de custo variável é uma reta que sai da origem. Mas eu também tenho outras situações em que o custo variável varia de forma não linear com a quantidade produzida, portanto, uma outra curva, segundo uma outra equação. No caso A, eu tenho custos variáveis que variam linearmente com a quantidade produzida em setores do tipo produção de bens de consumo, produção discreta, como a indústria de tecelagem, processos de usinagem e assim por diante. No caso B, no caso do custo variável variar de forma não linear com a quantidade produzida, eu tenho processos indivisíveis, como processos contínuos na indústria química, petroquímica, na indústria de cimentos. O conceito de custo variável médio ou custo variável unitário, também derivado do conceito de custo variável. O custo variável médio ou custo variável unitário nada mais é do que a simples relação do custo variável total pela quantidade produzida. Eu tenho, então, o custo variável por unidade de produção. Consequentemente, o custo total de produção é a soma das parcelas de custo fixo mais custo variável. Eu posso também, da mesma forma que eu fiz com custo variável unitário e custo fixo unitário, obter o custo total unitário ou o custo total médio, que também é simplesmente o quociente do custo total pela quantidade produzida. Então, o custo total médio, que significa a mesma coisa que custo total unitário, é a simples relação do custo total pela quantidade produzida, ou ainda a soma das parcelas de custo fixo unitário mais custo variável unitário. Graficamente, eu posso obter uma função de custo total como sendo uma reta, claro, na composição do custo fixo e custo variável, entendendo que esse custo variável varia linearmente com a quantidade produzida, ou um caso B, do custo total sendo uma curva não linear em relação à quantidade produzida. O conceito de custo marginal. Custo marginal a qualquer nível de produção significa o custo extra, o custo adicional em função de uma última unidade produzida e acrescida ao estoque de produtos já realizados anteriormente. Portanto, é um custo adicional em função de uma unidade produzida a mais. Não confundir custo marginal com custo variável e custo variável médio. O comportamento das funções custo total médio, custo variável médio e custo marginal. Graficamente, temos aqui esses comportamentos. A curva de custo total médio é uma curva em U, que tem um ponto mínimo, cruza com a curva de custo marginal. A curva de custo variável médio também uma curva em U, logicamente com uma outra composição, em geral, essa curva fica abaixo da curva de custo total médio. E o conceito de custo marginal, que também decresce até um ponto mínimo, anterior ao ponto mínimo de custo total médio e custo variável médio, e a partir do qual esse custo marginal é crescente. Vimos o lado dos custos, vale dizer, o lado dos insumos de um processo produtivo. Vejamos agora o lado das receitas, ou seja, aquilo que se gera a partir das vendas do produto obtido. O conceito de receita total pode ser entendido pela simples multiplicação do preço unitário do produto pela respectiva quantidade produzida e vendida. Observando que, se a empresa produz e coloca os seus produtos no estoque de produtos acabados, ela não realiza a produção, ou seja, não realiza uma receita. Portanto, para obter a receita, a empresa tem que produzir e vender aquele produto. No caso de um único produto, então a receita total é simplesmente a multiplicação
do preço unitário pela respectiva quantidade produzida e vendida no mercado. Já para N produtos, aquela simples multiplicação se transforma num somatório, né, dos I produtos de 1 a N, dos N produtos, portanto. Tendo definido o conceito de custo total e o conceito de receita total, eu obtenho, por decorrência, o conceito de lucro total. Lucro total nada mais é do que a simples diferença entre a receita total obtida com a produção e venda de um produto e o custo total para a obtenção daquele produto. Também, derivado do conceito de lucro total, eu posso obter o conceito de lucro unitário daquele produto, que nada mais é do que a simples divisão, o simples quociente entre lucro total e a quantidade produzida. Chegamos com a utilização dos conceitos de custos e conceitos de receitas e entendendo que a partir daí eu tenho a relação entre custo e receita para a obtenção do lucro total de um produto, chegamos ao cálculo do ponto de equilíbrio de um produto ou do seu break-even point. Graficamente, podemos, na relação de custos e quantidades, entender que o custo fixo é uma reta paralela ao eixo das quantidades, portanto, o custo fixo independe da quantidade produzida. O custo variável é uma reta que sai da origem e é linearmente proporcional à quantidade produzida, no caso da produção de processos discretos de produção. Consequentemente, o custo total é uma paralela à reta do custo variável, logicamente acrescido do custo fixo. Temos então aí a representação gráfica dos custos fixos, variáveis e custo total de produção. Acrescentamos a função de receita, que nada mais é do que a simples multiplicação do preço unitário pela quantidade produzida e vendida. Temos então a reta, a curva da receita, e notamos que a função receita total cruza a função de custo total num ponto. Esse é exatamente o ponto de equilíbrio, o chamado break-even point. O que ocorre é que para a produção em volumes de 0 até a quantidade de equilíbrio, a empresa está numa região de prejuízo, que significa que a parcela de custo total, o valor de custo total sempre está acima dos valores de receita total. A empresa está numa região de prejuízo. A partir dessa quantidade de equilíbrio, do break-even, a empresa passa a ter receitas sempre superiores aos custos. Portanto, a partir desse ponto, a empresa começa a realizar os seus lucros, passa a obter lucros. Claro que o importante é calcular, então, esse break-even, esse ponto de equilíbrio econômico-financeiro, essa quantidade mínima que viabiliza a empresa naquele produto, que viabiliza o negócio. Então, o cálculo do ponto de equilíbrio econômico-financeiro. Partimos dessa igualdade. No ponto de equilíbrio, receita total igual a custo total. Então, a fórmula, receita total, preço unitário multiplicado pela quantidade, igual a custo total, que subdivide em custo fixo, mais a parcela de custo variável. Eu vou representar a parcela de custo variável em função da variável quantidade. Custo variável também pode ser representado pela multiplicação do custo variável unitário pela quantidade desse produto. Tendo essa equação, eu posso calcular o ponto de equilíbrio. Analisando esse exemplo gráfico e com números, eu posso perceber que, nesse caso, o ponto de equilíbrio se dá com a quantidade de 50 unidades. 50 unidades, portanto, é a quantidade mínima que viabiliza esse negócio, viabiliza esse produto, né, do ponto de vista da empresa. O cálculo do ponto de equilíbrio, então, a igualdade receita igual a custos, ou custo fixo mais custo variável, o custo variável representado pela multiplicação do custo variável unitário pela quantidade, trazendo a parcela de custo variável para o lado esquerdo da equação, eu tenho preço unitário vezes quantidade menos custo variável unitário vezes quantidade igual a custo fixo. Isolando a variável que queremos calcular, que é a quantidade, colocando a quantidade em evidência, a equação quantidade que multiplica preço unitário menos custo variável unitário igual ao custo fixo do outro lado da equação. Isolando a quantidade, temos que a quantidade de equilíbrio é a relação entre custo fixo no numerador dividido pela
diferença entre preço unitário e custo variável unitário. A esta simples diferença do denominador, ou seja, a diferença entre o preço unitário e o custo variável unitário, se dá o nome de margem de contribuição. Portanto, margem de contribuição nada mais é do que a simples diferença entre o preço unitário de um produto e a sua parcela de custo variável unitário. Entendendo que o custo fixo ele é comum a todos os demais produtos de uma empresa. Graficamente, temos então que o ponto de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, é a relação do custo fixo, que no gráfico é 40 unidades monetárias, R$40, por exemplo, dividido pela margem de contribuição, que é a diferença entre o preço unitário, R$2 nesse caso, menos o custo variável unitário, R$1,20. Portanto, nesse caso, a margem de contribuição, 80 centavos, o que me gera uma quantidade de equilíbrio de 50 unidades.